Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, mesmo assentados, mas com reverência. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Outras traduções dizem: toda a autoridade e todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero continuar nesse espírito de oração. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Grande paz tem os que amam a Tua lei, para eles não há tropeço. Bem-aventurado o homem que tem prazer na Tua lei, e na Tua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele fizer prosperará. Sim, Senhor, que a fé verdadeira, a fé genuína, que vem por ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, esteja, Senhor, agora ministrando as nossas vidas, que estejamos sendo limpos pela Tua palavra, santificados pela Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, aviva-nos segundo a Tua palavra, fortalece-nos segundo a Tua palavra, ilumina-nos, Senhor, segundo a Tua palavra. Eu me coloco como um porta-voz, mas o mais necessitado. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Esse é um texto clássico que usamos na nossa igreja, nas nossas igrejas de forma tradicional, quando pensamos em evangelização, quando pensamos em missões. Mas recentemente, lendo esse texto, quebrantou meu coração, mexeu comigo, de ver que o texto não é um texto que a sua mensagem principal é a missão. A mensagem principal desse texto é sobre o rei dos reis. E reino começa com o rei. O que estabelece um reino é a figura de um rei. Até hoje, o Reino Unido, a Inglaterra, subsidia uma família que tem um custo incalculável para a nação. Muitos criticam, mas se tirar a figura do rei e da rainha, acaba o império, acaba o reinado. Deixa de ser Reino Unido. Porque tem que ter a figura do rei, tudo começa com o rei. Todo reino começa com a figura do rei. E esse texto, ele traz a figura do rei, daquele que vive, reina e governa no céu e na terra. O texto começa dizendo que Jesus falou para os seus discípulos: vão a um determinado lugar, me esperem lá. Eles obedeceram. O texto diz que Jesus, quando se aproximou, eles se curvaram adorando o Senhor. Mas nem todos adoraram. Interessante, né? O texto continua, Jesus se aproxima
e fala com eles. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Interessante. Eu sempre achei que Jesus, quando falou isso, ele estava falando de que ao morrer e ao vencer a morte, toda a autoridade foi dada a ele. E os meus olhos se abriram e eu falei: meu Deus, que tremendo. Não! Ele não teve autoridade porque venceu a morte. Ele venceu a morte porque ele tem autoridade. Ele não venceu a morte e adquiriu poder. Não, ele tem poder e venceu a morte. Isso mexeu comigo. É reino. Está se tratando de reino. Ele vem, é adorado. Ele vem e declara: eu possuo autoridade, a mim pertence o poder. De eternidade a eternidade. Não foi o advento de vencer a morte, o inferno, a carne, o mundo que tornou ele poderoso. Ele venceu porque ele é poderoso. Isso se trata de reino. E ele fala aos discípulos: ide por todo mundo. Ele dá uma missão. E aí ele fala só: ensinem o que eu ensinei a vocês. Todo reino tem lei. Todo reino tem uma lei estabelecida. E ele dá as ordens, as diretrizes de o que deve ser ensinado no reino. É o que ele ensinou. Por favor, não inventem nada. Façam exatamente o que eu ensinei a vocês. E quando batizarem, não é no nome de vocês, é no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E o batismo é a ponta do iceberg. O batismo é um testemunho público de que entrou o reino, que o Senhor transfere do reino das trevas para o reino da luz. Há uma transformação, há uma mudança de vida que só o céu pode efetuar. A salvação é um milagre que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam na nossa vida, no nosso coração, na nossa existência, para mudarmos de reino, para mudarmos de Senhor. E o batismo é um testemunho público desse mistério, dessa graça, dessa experiência. Jesus fala para eles: batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se trata de vocês, se trata do Rei dos Reis, do reino que não tem princípio nem fim. E ele conclui dizendo: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, isso mexeu comigo e tem mexido comigo, porque eu percebi que eu não entendia esse texto. Eu percebi que eu tinha uma visão equivocada do texto. E eu quero compartilhar isso com você e chamar você a deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração essa verdade de quem servimos, quem governa, quem é o rei da nossa vida, a quem estamos entregando o nosso caminho, em mão de quem está o nosso coração, o nosso futuro, a nossa realidade, a nossa família, a nossa igreja, a nossa saúde. Está nas mãos do Senhor. Ele vive, Ele reina. E quando Ele fala, quando Ele traz isso aos seus discípulos, Ele está falando: olha, eu governo, a mim pertence. É muito triste, é vexoso. Nós estamos vendo uma cena no nosso país de pessoas colocando expectativa em cargos públicos, colocando expectativa em pessoas públicas, falando que o reino ele vai se estabelecer quando nós tivermos lugares de poder, quando nós tivermos uma posição na empresa, aí o reino vai se estabelecer. Quando nós tivermos uma posição no poder público, o reino vai se estabelecer. Ei, isso é engano. Isso é um projeto de poder pessoal. Tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus está estabelecido. Ele governa no céu e na terra. Ele é soberano. Onde estão os poderosos de 8 anos atrás? Onde estão os poderosos que sentavam nas cadeiras de poder
há 20 anos atrás. Alguns deles já são pó. Infelizmente. Irmãos, nós temos que ser astutos, perspicazes. Tem um engodo sendo lançado de pessoas fazendo um projeto de poder pessoal e usando a igreja. Vão pagar um preço muito caro por isso. Ninguém mexe com a noiva de Cristo e fica ileso. É com a menina dos seus olhos. Ele tem zelo da sua igreja. Sua igreja foi comprada com seu sangue. As suas ovelhas pertencem a Ele. E o Senhor se levanta a nosso favor. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Jeremias vai dizer: um renovo vos nascerá, e o seu nome será: o Senhor é a nossa justiça. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é loucura para o mundo, porque nós podemos todas as coisas. Podemos passar o dia, talvez com a geladeira vazia, talvez na enfermidade, talvez com o coração quebrado, mas podemos, porque o Senhor nos fortalece, mas porque nós também sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o nosso Deus. Quero convidar você a ir a Isaías capítulo 9, para você confirmarmos o que estamos compartilhando com você. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Escute isso: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O reino de Deus na igreja, ele se estabelece através do maravilhoso conselho do Senhor. Ele é o bom pastor, ele guia a sua igreja com o seu maravilhoso conselho. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A igreja de Jesus Cristo, comprada com seu sangue, os seus servos conhecem a voz do seu pastor. E deixa eu trazer algo aqui para você e para mim, que às vezes muita gente usa e fala assim: o meu pastor é Jesus. Seu pastor é Jesus. Mas nós estamos organizados em comunidades. E o Senhor levantou pessoas como responsáveis nessa comunidade, que nós também chamamos de pastores. Eles não são pastores porque são melhores. Eles são pastores porque o Senhor os levantou, o Senhor os cuida, o Senhor os mantém, o Senhor os ajuda. Eu gosto de dar esse exemplo para pensar sobre isso. Aqui é uma família. A família quadrangular do aeroporto. Amém? Deus estabeleceu pastor Nilson e Fabiana como os responsáveis maiores dessa comunidade. Aqui, se tiver um problema, o primeiro chamado é ele. Não é você, não é assim? Para quê? Para cuidar da família. Lá na minha casa, na minha família, o maior responsável na minha casa sou eu e minha esposa. Eu sou pai do meu filho, dos meus filhos, porque eu sou o melhor pai do mundo? Não. Quem é o pai dos meus filhos? É Deus? O salmista fala: os vossos filhos são herança do Senhor. Tem gente que usa esse termo para dizer que é Deus dando uma herança para ele através dos filhos, né? Eu não acho que é isso que está escrito. Está dizendo que são herança do Senhor e eu tenho que cuidar da herança do Senhor.
Cuidar bem, que é um privilégio cuidar de uma herança, né? Então, eles pertencem ao Senhor e eu estou tendo o privilégio de ser mordomo, de cuidar por um tempo que eles vão voar. Você sabia que a águia, ela constrói o ninho dos filhotes, ela põe vários galhos de espinho na base, aí ela vai mudando as penas, que ela vai criando a plumagem. Aí a última pena é aquela plumagem bem fininha, né? Aí o bebê águia nasce, fica ali confortável. Aí ele vai crescendo, vai pesando. Aí ele vai passando para outro nível, para outro nível. Aí quando ele está pesadinho, fortinho, já consegue voar. Aí ele já chega já começa a sentir opa. Aí papai, já começa a sentir o espinho, o ninho, opa, já tem que, opa. Os filhos são para perfumar as nações. Você não deu amém? É para perfumar as nações. Tem gente que está idolatrando o filho, amando o filho. Misericórdia. Não, o filho é para perfumar as nações. Amém? É lindo o projeto de Deus. É lindo. Eu não sou o pai na minha casa porque eu sou o melhor pai. Eu não sou o esposo da minha esposa porque eu sou o melhor esposo. Foi porque Deus me deu o privilégio de ter a esposa que eu tenho. É porque Deus me deu o privilégio de ser o pai da família que eu estou. Porque tudo é dele. Ele é o pastor, ele é o pai, ele é o Senhor, ele é Deus. E ele nos estabelece, cada um no seu contexto, como mordomos daquilo que ele criou, que ele faz para cuidarmos. Lá na sua casa você é a maior autoridade, Deus colocou você lá. Nessa comunidade de fé aqui, Deus colocou uma autoridade para cuidar, para responder, para ser o responsável. É simples a conta. E tem muita gente às vezes dizendo assim, não, eu me submeto a Deus. Não é? Geralmente são pessoas que querem fazer tudo do seu jeito, tem que ser tudo da forma que lhe agrada. Aí quando tem alguém que vai dizer para ela não, aí complica a vida, aí ela só se submete a Deus. Maravilhoso conselheiro, ele vem, ele nos aconselha, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Deus forte. Tem muita gente que ainda está com Jesus no crucifixo, morto, ensanguentado, sofrendo, com uma cruz, uma coroa de espinho na cabeça. Ei! Isso aconteceu, mas ele venceu. A palavra do Senhor declara que ele está sentado à destra do Pai, ele reina, ele é Senhor no céu e na terra. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é o Deus forte, todo-poderoso. Para ele não é impossível. E deixa eu ajudar você a pensar sobre isso. Há umas 3 semanas fui compartilhar numa igreja. Terminou o culto, o pastor falou assim, puxa, esse irmão aqui era um pastor de mais ou menos uns 70 anos, estava sentado, quieto ali, olhando para frente, um olhar longe. O pastor levantou, pastor, ora aqui, e deu um testemunho. Esse pastor é um irmão querido que trabalhou muito como pastor e agora aqui está do meu lado, eu cuido dele, agora eu que cuido dele. Deus tem cuidado dele, ele tem aí tá bom, falou do pastor. Quando terminou o culto, o pastor veio me abraçar, me abraçou e falou assim, puxa, obrigado, tudo, Deus me deu a graça de expor um texto. Ele ficou contente, como Deus me usou, me abraçando, tudo. Aí veio uma irmã e falou assim, pastor, tem que orar por ele, pela saúde dele. Aí eu olhei para ela, olhei para ele, ele olhou para mim, ele falou, pois é, pastor, esse olho aqui, pastor, teve que arrancar, porque teve glaucoma e tirou o olho, e aí eu tenho essa coisa aqui no olho. E então, pastor, eu tenho que fazer hemodiálise todo dia. Eu vou toda semana, 2 vezes por semana, eu faço a hemodiálise. E eu tenho problema de pressão assim, aí foi fazendo a lista. E eu fui olhando para ele assim, olhando para ela, olhando para ele, olhando para ela. Eu falei assim, irmã, eu estou com a impressão aqui que talvez, eu não sei se a senhora tem a saúde que ele tem.
Ela ficou assim me olhando. Eu falei, por quê? Para aguentar isso aí tem que ter muita saúde, minha irmã. Para estar aqui domingo do lado do pastor. Aleluia. Alegre. Quem tem mais saúde? Meu irmão, a gente precisa rever como é que a gente olha as coisas. Porque vim para a igreja bonitinho, com tudo, pá. Agora ele veio, do jeito ali que ele estava, ali de pé, só com o olho, uma bola de vidro no outro, pressão estourando, hemodiálise, 70 e poucos anos, pressão no coqueiro. Para aguentar esse tranco, tem que ter muita saúde. Sabe quem mantém isso? O Deus forte, o Todo-Poderoso. Sabe para quê? Para dar testemunho para mim, pequena fé, que Ele cuida. Que Ele cuida com muito ou com pouco, Ele cuida, Ele que mantém, Ele dá força, Ele multiplica a força onde não tem nenhum vigor. Esse é o Deus forte. E do que se trata isso? Se trata de reino, de governo, de poder. Irmãos, isso tem mexido comigo. Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Qual é a perspectiva que nós estamos tendo das coisas? Porque o reino desse mundo, a perspectiva está relacionado com a realidade. No reino de Jesus, a perspectiva é de eternidade. O reino do mundo, o reino mamon, diz para você o que você tem no bolso. O que você tem na geladeira? Qual é o carro que você tem na garagem? Qual é o tênis que você usa? Qual é a roupa? Isso é uma perspectiva de realidade. A perspectiva do reino dos céus é de eternidade. Eu não vivo por vista, eu vivo pelo que eu creio. Isso muda tudo. Quando você não vive pela perspectiva da realidade, quando você não vive pela perspectiva dos recursos que estão nas tuas mãos, tu olha assim e fala assim, eu quero estudar para eu entrar na universidade, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, mas eu sei que tenho crido, eu vou fazer a minha inscrição. O reino dele vem com conselho de sabedoria, o reino vem com o seu poder, o reino vem por uma perspectiva de eternidade, mas uma perspectiva de eternidade me coloca numa outra dimensão. Eu me levanto, eu me esforço, eu estudo, porque eu sei que o Senhor pode me dar uma vaga na universidade. Eu me esforço no meu trabalho, eu faço o meu melhor, porque eu sei que o Senhor está vendo. Eu faço para os homens como se fosse para o Senhor. Se Ele reconhece, se não reconhece, é problema dele. Meu negócio é com Deus, porque quem me reconhece, quem me abençoa, quem me prospera, quem me ajuda, quem me cuida, quem me abre os caminhos, quem me abençoa é o meu Deus. Isso é uma perspectiva de eternidade, isso está no outro reino, isso está numa outra dimensão. Isso é viver o reino de Deus. E o Senhor falou, Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor tirava o intestino das pessoas pela língua. E o Senhor falou para ele, tu é meu servo. Ele usa quem ele quer para fazer a sua vontade. Ele estabelece, ele tira, ele põe, porque ele governa, ele é o governo, ele é o Senhor, príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O reino na igreja, o reino de Deus é em paz. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É paz, mas é paz na tormenta. Às vezes a gente confunde as coisas. O Marcos Esgolon está lá na Itália. Ele falou assim,
para mim, Libermânio, esses dias, falou, Libermânio, aí a gente vive, a gente nem pensa em guerra, né? A gente vive aí, ninguém está pensando aqui na bomba de semana que vem que vai cair ali na Bolívia, ninguém está pensando nisso. Lá na Itália, eles estão perguntando uns para os outros, quando é que vai cair aqui? Porque a gente está no quintal. Estão todos apreensivos, preocupados, porque estão sentindo o cheiro da pólvora. Lembra de Jesus no barco? A palha estava voando, o mar agitado, o barco afundando, o vento batendo e Jesus dormindo. Paz na tormenta. O reino de Deus na igreja é assim. Temores por dentro, temores por fora, mas a paz ali reinando, dando graça. Paz na tormenta. Em Jesus, nesse reino, nesse governo, nós temos paz em qualquer circunstância, e a paz que eu vos dou, não a dou como o mundo dá. É a paz de Cristo que é o árbitro no nosso coração. Nós sentimos paz, é de Deus, não é de Deus. Ele dá paz, é um sinal de Deus para guiar o seu povo. Paz se trata de reino. Paz se trata de alguém que está no controle de tudo, com seu maravilhoso exército, através do seu espírito, transformando problema em bênção. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é todas, são todas. É o que me agrada e o que me desagrada. É o que eu não gosto, é o que eu gosto. É comigo ou semigo, mas vai cooperar para o bem. Porque Ele é poderoso, Ele transforma, e às vezes a gente fica ali todo sofrendo. Outro dia eu fui levar minha esposa no posto de saúde, e tinha que ir cedo, e fui ali, e preparei o carro assim, era cedo, um dia de semana, e parei o carro debaixo de uma árvore, e fiquei ali orando, e falei, Senhor, tá difícil, Senhor, e ali orando, e Senhor, poxa, Senhor, me ajuda aí, Senhor. E aí, de repente, chegou uns homens assim, sentaram debaixo de uma árvore e começaram a cantar uns hinos e tocar bonito, cantar bonito. Falei, que coisa estranha, 6:30 da manhã, uns homens cantando uns hinos bonitos aqui do lado. Era o pessoal que canta na noite, estava vindo comer um pastel de manhã ali, e eles começaram a tocar e cantar só hino que ministrava o meu coração. Aí foi me dando uma paz, uma paz. Aí eu fiquei alegre. Aí eu falei, Senhor, obrigado por ministrar minha vida através desses homens aí que só o Senhor sabe, e ministrei meu coração. Aí de repente parou um carro assim na minha frente. Tinha um trailer de caldo de cana. Aí o moço saiu, eu estou vendo a cena. Aí saiu outro com ele, abraçaram umas canas assim. Aí eu falei, oi, tudo bem? Então, pois é, estou vindo da chácara fazer um caldo de cana aqui, levou lá para o moço, eu estou olhando a cena. Aí ele pegou a cana e enfiou na máquina, a cana passou e desceu aquele caldo, eu estou olhando. Aí ele virou a cana assim, enfiou de novo, aí saiu aquele caldo. Aí virou de novo, aí o Espírito Santo falou assim, olha só, tu não quer ser uma bênção? Recebe o mistério aí. Eu falei, Jesus, me ajuda. Paz é isso. Paz é isso. Você está em paz, porque você está sendo moído, mas o Senhor está sendo glorificado. Você está passando a moeda, mas o Senhor está sendo exaltado e o teu caráter sendo trabalhado. Aleluia. Isso é paz. Não é ausência de problema. Paz não é ausência de problema. Paz é convicção, é certeza que eu tenho um Deus que tudo por mim cuida, que me abençoa, que me guarda, que me levanta, que me sara, que me restaura, que faz a ferida, mas cura. Isso é paz.
E paz é perspectiva no poder de Deus, na ação de Deus, independente da circunstância que eu estou vivendo. Voltemos para o nosso texto. Jesus veio com o corpo glorificado, ressurreto, diz para os seus discípulos: ei, todo poder e toda autoridade pertence a mim, acabei de vencer a morte. Botei mais algo no currículo, porque vocês também me viram curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Vocês viram tudo isso, e agora eu estou aqui, glorificado. Sabe por quê? Porque toda autoridade, todo governo pertence a mim, no céu e na terra. Creiam, ide, façam o que eu fiz diante de vocês, façam discípulos de mim, ensinem a minha palavra, batizem, porque eu estou convosco e eu garanto vocês, porque eu reino, a mim pertence o reino dos céus veio, o reino está estabelecido. Irmãos, isso mexe comigo. Eu tenho visto que a minha fé é pequena, que eu tenho me acovardado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu preciso me levantar nessa autoridade. Eu preciso me levantar nesse poder e arrumar minha cama. Primeiro poder que eu preciso arrumar minha cama. Isso tem ministrado no meu coração, pastor Nilson. Outro dia quase que eu compro uma passagem para ir para a Itália. Quase. Peguei o cartão de cada olhada e falei: vou comprar. Soube uma situação lá onde o Marco está vivendo. Horrível. Falei: vou lá, alguém tem que ir lá. Mas o Senhor me guardou, não deixou eu comprar, não fiz a besteira. Nós precisamos nos levantar nesse reino, como embaixadores desse reino. Nós somos servos desse Senhor. Mas o texto fala que tiveram uns que não louvaram o Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que traz responsabilidade sobre a nossa vida, chama milagre. Se tem uma coisa que mexe, que devia mexer com a nossa cabeça, chama milagre. Você lembra o que aconteceu com Faraó? Quando o Senhor manda Moisés ir, ele fala assim: eu vou me glorificar no Faraó e nesse povo. Eles vão me conhecer, Faraó e o povo. O que aconteceu? Faraó se converteu? Não. Ficou tão duro a ponto de perder o próprio filho e não quebrantou-se diante do Senhor. O que aconteceu com o povo que viu o mar vermelho se abrir, que viu uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de fumaça durante o dia, maná do céu, água da rocha, o sapato não envelhecia 40 anos, ou melhor, antes, não é? Porque depois foi 40 anos. Mas viu os milagres do Senhor, tudo o que aconteceu no Egito. Eles se converteram? Se converteram? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, e para mim. Quem não vem pelo amor, muito menos pela dor. Porque a dor nos embrutece se nós não nos quebrantarmos diante do Senhor. Jesus apareceu glorificado, ressurreto, mas não foram todos que adoraram, convertidos, quebrantados, mas estavam ali com seu coração duro, empedrados, diante do reino que veio, diante do poder que se manifestou. Eu quero terminar essa reflexão chamando a sua atenção e a minha. Precisamos dar uma resposta a Deus diante de tudo que Ele tem falado conosco. Não podemos ficar indiferentes, porque a conta é alta. Paulo falou assim: se Ele não poupou os ramos naturais, muito menos os enxertados. Como nós estamos lidando com esse reino, como estamos nos colocando, como estamos nos relacionando com esse rei, como estamos nos relacionando com as suas promessas, como estamos vivendo como família de Deus, como estamos vivendo como igreja do Senhor, com que reino estamos comprometidos, de que lado estamos, em que promessas estamos firmados, onde está o nosso coração, onde está a nossa expectativa, diante de quem estamos nos curvando, porque nós vamos nos curvar.
ou nos curvamos diante do Todo-Poderoso, ou nos curvamos dos deuses falsos, mas vamos nos curvar. Que nessa noite o Espírito Santo possa aplicar essa palavra, que é mais um abrir de coração aqui com você, do que um sermão propriamente dito. Quando o pastor Nilson falou que queria compartilhar, estava compartilhando, eu falei, Nilson, o Senhor está mexendo comigo. E eu quero agradecer a oportunidade, como família do Senhor, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé.